Olá, chegamos à nossa 8ª aula do nosso curso de Introdução à Filosofia. Chegamos, portanto, ao final desse nosso trajeto de estudo neste início do curso de Licenciatura em Filosofia. Bem, ao longo dessas nossas aulas, nós tivemos a oportunidade de estudar, de refletir sobre importantes questões relativas à filosofia. Nós começamos buscando entender que existe uma diferença entre o que chamávamos a capacidade de filosofar, que em tese seria possível a todo ser humano, e aquilo que nós chamávamos também de a reflexão filosófica propriamente dita, aquela que tem sido, ao longo dos séculos, elaborada de modo mais profundo, de modo sistemático, de modo radical, por aqueles que nós costumamos chamar os filósofos. Bom, estudamos também a origem histórica da filosofia. Vimos como ela surgiu nas colônias gregas da Ásia Menor. Vimos também como a filosofia foi surgindo lentamente, se apresentando como uma tentativa de oferecer uma resposta que foi se mostrando cada vez mais diferente da resposta que tradicionalmente era fornecida pelos mitos. Por quê? Porque enquanto os mitos interpretavam a realidade apelando para o sobrenatural, o saber filosófico, como a gente viu, buscava, no âmbito da própria natureza, a partir de um esforço de racionalização, buscava, então, a explicação para determinados fenômenos, sobretudo, nos primeiros tempos, sobre a origem fundamental de todas as coisas. Depois, nós tivemos a oportunidade de colher a opinião de diversos pensadores em torno das razões, dos motivos que levam os homens a pensarem filosoficamente, que levam os homens a buscar a filosofia como uma resposta. Nós vimos, por exemplo, que para Platão e Aristóteles, a admiração é o ponto de partida para a filosofia. Já para autores como Epicuro e Santo Agostinho, a busca da felicidade é o motivo que leva os homens a filosofar, é a razão para filosofar. Descartes, por sua vez, colocava a dúvida como sendo o ponto de partida para o filosofar. E vimos ainda que Karl Jaspers falava da dúvida, mas também do amor e, sobretudo, daquilo que ele chamava de situações limites, como sendo motivos inspiradores para a filosofia. Também, nesse nosso caminho até aqui, nós tivemos a oportunidade de caracterizar a filosofia como sendo um tipo de conhecimento, entre tantos tipos de conhecimento. E, para melhor entender esse conhecimento filosófico, nós estudamos, observamos algumas características de outras formas de conhecer, tais como o conhecimento popular, o próprio conhecimento mítico, o conhecimento teológico e o conhecimento científico. Nossos estudos nos mostraram que é possível conhecer através dos mitos, com as suas narrativas, com as suas simbologias, mas que é possível conhecer também através do próprio conhecimento empírico, do próprio conhecimento popular, aquele que passa de geração a geração de uma forma assistemática. Vimos que também o saber teológico, com seus pressupostos de fé, oferece possibilidades de conhecimento. E, é claro, nós vimos
que também a ciência, com a sua objetividade, com a sua metodicidade e com a sua sistematicidade, constitui uma fundamental forma de conhecer, né? Então, além desses conhecimentos, vimos que o conhecimento filosófico tem algumas particularidades. Ele caracteriza-se por ser elaborado a partir de uma reflexão em torno de determinadas questões para as quais os diversos pensadores, os diversos filósofos buscam esclarecimentos e respostas tanto quanto possíveis, conclusivas, né? O conhecimento filosófico, ele é, como a gente viu, um conhecimento metódico, um conhecimento ordenado, ele envolve operações intelectuais e ele possui um caráter abstrato, mesmo que inserido numa determinada realidade histórica e cultural, né? Podemos também entender que aquele que se dedica à filosofia, né, precisa se esforçar para adquirir determinadas habilidades, como a gente tinha visto. Que habilidades seriam essas? Por exemplo, a clarificação de alegações e a justificação de alegações, né? Por fim, para concluir essa breve retomada sobre o caminho que percorremos até este momento do nosso curso, nós refletimos na nossa última aula sobre o conteúdo da filosofia. Nós pudemos observar como os estudiosos, de uma maneira geral, apresentam, e claro, isso vai variar um pouco de autor para autor, mas de maneira geral, os estudiosos apresentam 3 grandes áreas do conhecimento filosófico, todas elas com as suas respectivas subdivisões, enfim, com seus campos de estudo específicos. As 3 grandes áreas seriam a metafísica, a epistemologia e a axiologia, né? Na axiologia entraria, enfim, a filosofia prática, a ética, né? A filosofia política e mesmo a estética, segundo alguns estudiosos, né? Bem, em todas as áreas da filosofia, como a gente viu, a lógica está presente. Presente na medida em que ela opera com a fundamentação dos argumentos e dos raciocínios, né? Bem, chegados agora nessa reta final do nosso curso, a gente vai traçar um panorama necessariamente amplo, né, dos grandes períodos da história da filosofia. Costuma-se, normalmente, dividir a filosofia da mesma forma como a gente divide a história da humanidade, né? Lembram que a história da humanidade, ela é dividida primeiro em 2 grandes períodos, a pré-história e a história, né? E a história propriamente dita, né, em geral, aparece com 4 divisões: a história antiga, a história medieval, a história moderna e a história contemporânea. E a história da filosofia? De modo geral, costuma se dividir nessa mesma perspectiva, né? A história da filosofia antiga, a história da filosofia medieval, a história da filosofia moderna e a história da filosofia contemporânea. Bem, então, nessa aula, nós vamos ver, né, algumas noções que caracterizam a filosofia em cada um desses 4 grandes períodos, né? Vamos começar pela filosofia antiga. É claro que na filosofia antiga nós podemos prescindir aqui de uma série de informações, porque é a disciplina que está sendo estudada concomitantemente à introdução à filosofia, né? Então não tem sentido dar informações mais detalhadas sobre a filosofia antiga, uma vez que é a disciplina que está sendo estudada nesse momento.
Vamos dizer apenas que, em geral, ela se divide em 5 períodos. Também aqui, essa divisão, ela pode variar de um historiador para outro, né? Mas o nosso próprio livro base da disciplina, o livro que nós estamos utilizando como apoio para essa disciplina, escrito pelo professor Robson, ele apresenta uma divisão um pouquinho diferente, né? Mas, em geral, se colocam 5 períodos dentro da história da filosofia antiga. Cada um desses períodos recebe um título que evidencia o problema fundamental tratado naquele período, né? Então, nós temos o período cosmológico, que é o período inicial, onde fundamentalmente estão os pré-socráticos, e a preocupação é a origem da filosofia, aliás, a origem de todas as coisas, a arqué, o fundamento último de todas as coisas. Depois, o período antropológico, onde, como o próprio nome diz, a preocupação maior é o homem. E aí nós temos autores como Sócrates e os sofistas. O terceiro período da filosofia antiga é o chamado período ontológico, né? Por muitos tido como o período de maior maturidade do pensamento antigo, né? Porque aí estão, né, os dois grandes nomes da filosofia antiga, Platão e Aristóteles, né? Esse período ontológico, o título próprio do período evidencia que a preocupação fundamental é metafísica, né, ontológica. É claro que não é essa a preocupação exclusiva desse período, mas, de fato, né, tem um peso muito grande, né, como vocês puderam estudar, né, na história da filosofia. O quarto período seria o chamado período ético, né, onde entrariam, né, aquelas escolas importantes, né, tais como o epicurismo, o estoicismo, o ceticismo, né, e recebe esse nome justamente porque nessas escolas estão implicadas, né, doutrinas éticas. E o último período da filosofia antiga seria o que alguns chamam de período religioso, né, onde fundamentalmente estaria o neoplatonismo, né. Recebe este nome porque uma característica desse período seria a busca de encontrar uma via para que o homem chegasse a Deus. Não se tem aqui, quando se fala desse período como período religioso, ou quando se fala de busca de Deus, não é aqui necessariamente numa perspectiva judaico-cristã, né? Embora, é claro que o neoplatonismo ele vai ser fundamental, vai ter um peso muito grande na filosofia medieval, sobretudo na primeira parte da filosofia medieval. Bem, então, só para fechar a filosofia antiga, recordando, então, né, os 5 grandes períodos seriam, né, período cosmológico, período antropológico, período ontológico, período ético e período religioso. É claro que, como eu disse para vocês, vocês poderão encontrar divisões um pouco diferentes, dependendo do historiador. Bem, visto a filosofia antiga, passemos... antes ainda, eu gostaria de indicar, algumas obras que seriam interessantes para complementar o estudo da filosofia antiga. Em termos de história da filosofia, eu penso que a história do Giovanni Reale, intitulada História da Filosofia Antiga, em 5 volumes, ela é bastante interessante, né, para a compreensão desse período, né. Claro, é conhecido de muitos de vocês a história da filosofia do Reale, que é a história da filosofia geral, né, em vários volumes, né. Essa que eu estou me referindo é uma história específica sobre a filosofia antiga, né? A história da filosofia antiga, onde o autor, em 5 volumes, né, trabalha somente o pensamento antigo. Outras obras que também podem ajudar e que são acessíveis, né, por exemplo,
a obra que se encontra no NEPFIL, a obra do professor João Robos, Introdução à História da Filosofia. Aliás, perdão, Introdução à História da Filosofia Antiga, né? Essa obra está disponível no NEPFIL e também traz elementos importantes. E, claro, né, o mais fundamental de tudo seria a leitura dos autores desse período, né, de obras de autores desse período. Sobretudo daqueles autores que seriam os dois autores mais importantes, mais fundamentais da filosofia antiga, Platão, né, e Aristóteles. Bem, dito isto, passemos à filosofia medieval. A filosofia medieval será objeto de estudo mais aprofundado, né, na continuação do curso, né. Ela se situa, de modo geral, se costuma dizer que ela tem seu início a partir do fim da era apostólica, ou seja, né, desde o final dos escritos do Novo Testamento. O último livro do Novo Testamento foi o livro do Apocalipse de São João, escrito por volta do ano 90, e ela se estenderia até o início do Renascimento. Vejam que é um período muito grande. Divide-se normalmente a filosofia medieval em dois grandes períodos. O primeiro seria a chamada filosofia patrística e o segundo, a filosofia escolástica. A patrística recebe esse nome porque ela é a chamada filosofia dos padres da Igreja. Padres aqui não no sentido de sacerdote, mas no sentido de pais, né? Os pais do pensamento cristão, os primeiros sistematizadores do pensamento cristão. O principal nome da patrística foi Santo Agostinho, né? E a filosofia patrística, ela caracteriza-se por diríamos assim, uma aliança, né, entre a filosofia antiga, sobretudo o neoplatonismo, e a religião cristã. Trata-se, né, sobretudo na patrística, de dar as razões da fé, né, de fundamentar em termos filosóficos, buscando então apoio na filosofia antiga dos elementos da fé, ou seja, buscar apoio filosófico para questões da fé, mostrando que aquilo que é objeto da fé possui uma razoabilidade, né? A patrística é considerada por alguns historiadores como sendo parte da filosofia antiga. Seria uma espécie de antiguidade tardia, né? Para estes historiadores, a filosofia medieval, ela se identificaria com a escolástica. Mas a maioria dos estudiosos coloca a filosofia medieval como tendo duas partes, né? A primeira, a patrística, que é o pensamento dos padres, dos primeiros pais da doutrina cristã, e a filosofia escolástica, então, que seria a segunda parte, onde já está muito mais clara a distinção entre o campo filosófico e o campo teológico, diríamos assim, entre o que é o objeto da fé e o que é o objeto da razão, né? E ela recebe esse nome porque é a filosofia que surge a partir das escolas, né? Daí o nome escolástica. Escolas, porque é um fato histórico que, a partir do século VIII, IX, são muito fortes as escolas surgidas a partir do Carlos Magno, do Império Carolíngio. Nessas escolas há uma retomada, né, dos estudos clássicos, sobretudo naquela estrutura que vem desde a antiguidade, do trivium e do quadrivium,
né? O trivium, dialética, retórica e gramática, e o quadrívio, aritmética, geometria, astronomia e música, e, sobretudo, com o estudo do trivium, sobretudo a dialética e a retórica, há uma retomada da filosofia, né, que, por assim dizer, tinha entrado num período de pouca fecundidade desde o fim do Império Romano, e agora ela começa a renascer, né? A escolástica tem todo um método de estudo, um método de exposição de aulas, de elaboração de trabalhos, enfim, que isso será visto com muito mais detalhes na disciplina História da Filosofia Medieval, né? Nomes importantes da escolástica seriam, entre outros, Boécio, Anselmo, Abelardo, Boaventura, Tomás de Aquino e Guilherme de Ockham. Tá? Bem, se tivéssemos que reduzir a filosofia medieval a dois autores, eu diria que estaria sendo bastante injusto com uma série de outros, mas, enfim, né, talvez os dois autores mais importantes desse período, né, seriam, né, na patrística, o Santo Agostinho, e na escolástica, o Santo Tomás de Aquino. Né. Por isso, a leitura de obras desses autores, Agostinho e Tomás, né, seriam importantes, né, para a formação, né, daquele que deseja estudar, conhecer a filosofia medieval. Né. Histórias da filosofia medieval, eu indicaria, por exemplo, a história do Etienne Gilson, cujo título é A Filosofia na Idade Média. É um livro bastante interessante, né? O Gilson talvez tenha sido o maior estudioso da filosofia medieval do início do século XX, né? E ele tem esta obra importante que se chama A Filosofia na Idade Média, que é bastante interessante. Tem outras histórias importantes também, como a história da filosofia medieval do Alain de Libérard, do Saraniana, e entre outras. Né? Outras obras que ajudam a entender melhor o pensamento medieval e que destacam aspectos importantes é a obra do professor Pedro Leite Júnior, né? O Problema dos Universais, a perspectiva de Boécio, Abelardo e Ockham, onde o professor Pedro trabalha uma das questões mais importantes da filosofia medieval, que é o chamado Problema dos Universais, né, que será estudado depois na história da filosofia. Também o professor Sérgio Strefflin tem uma obra intitulada Igreja e Poder, né, onde trabalha a questão política na Idade Média, e também no NEPFIL, a filosofia política da Idade Média, o professor Sérgio Strefflin também traça um panorama das principais questões políticas que dizem respeito ao conflito, poder espiritual, poder temporal, na Idade Média. Uma outra obra interessante, que é, na verdade, uma coletânea de textos de autores medievais precedidos de um breve comentário, é a obra do professor Luiz Alberto de Boni, intitulada Filosofia Medieval Textos, né, onde tem importantes textos desse período, com breve comentário. Duas obras introdutórias bastante interessantes para quem está começando o estudo da filosofia medieval, e não só, né, são a obra do professor Carlos Arthur Nascimento, O que é Filosofia Medieval, e do professor Alfredo Storck, A Filosofia Medieval. Essa obra do professor Carlos Arthur, O que é Filosofia Medieval, integra aquela coleção Primeiros Passos, né, facilmente encontrável. E a obra do professor Alfredo Storck, A Filosofia Medieval, ela pode ser encontrada na biblioteca virtual da UFPEL. E, claro, o mais importante de tudo, a leitura, né, dos autores desse período. Bem, visto a filosofia antiga e medieval, passemos, então, agora para
terceira grande época da história da filosofia, que seria a filosofia moderna, né? A filosofia moderna, ela é marcada por uma série de acontecimentos econômicos, sociais, né, políticos, culturais. Ela começa com o Renascimento, né, século XV, e vai até o século XVIII. Né? Se vocês olharem o livro Apoio da Nossa Disciplina, o livro do professor Robinson, vocês vão ver que na página 85, o professor apresenta uma citação que eu gostaria de ler para vocês, que me pareceu muito interessante, de Anthony Kenny. Né? O que Anthony Kenny diz? Está na página 85, quem tiver o livro. Não existe uma fronteira óbvia entre o período medieval e o Renascimento, e ainda menos uma data que nos permita estabelecer quando terminou um e começou o outro. O desenvolvimento que caracterizou o Renascimento teve lugar em diferentes velocidades, em diferentes esferas e em diferentes momentos em regiões distintas. O impacto dessas alterações sobre a filosofia foi fragmentado e disperso, de maneira que a sua história não segue um percurso claro. Foi na Itália, especialmente em Florença e em Roma, que o Renascimento começou por desabrochar. A característica desse movimento, que na altura foi considerada central, foi a recuperação dos ensinamentos clássicos antigos. Era isso o humanismo. Não no sentido de uma preocupação com a humanidade, mas no sentido de uma dedicação às letras humanas. Isso implicava, na prática, uma preferência pelos autores pagãos latinos relativamente aos autores cristãos latinos e a ambição de ler as autoridades gregas no original e não em tradução. Né? Aqui, o fim da citação do professor Kenny. Bem, que mais se pode dizer da filosofia moderna? Né? No próprio livro, o professor Robson diz, como tendência geral, no horizonte do pensamento, não é mais a teologia que prevalece, como na Idade Média, né? Sobretudo por conta da crise vivenciada pela Igreja, motivada pela Reforma Protestante, que é também uma marca dos tempos modernos, né? A Reforma Protestante. O desenvolvimento das ciências, da moral e da arte, como esferas autônomas do conhecimento e da cultura, torna-se um capítulo à parte nesse período. Essas áreas do saber estabelecem seu campo próprio de pesquisa, doravante sem a intervenção ou controle por parte da religião. De modo resumido, se no período medieval predominava o que se chamava de teocentrismo, ou seja, né, Deus no centro, a religião, né, como centro, como moldura de todo o pensamento, ou seja, a teologia como ponto de convergência dos conhecimentos, agora o que se tem é o antropocentrismo, isto é, um renovado interesse pelo que diz respeito ao ser humano, à vida em sociedade e a confiança inabalável no progresso das ciências e na capacidade da razão humana. Né? Essa é uma grande característica da filosofia moderna, né? Uma grande confiança na ciência e uma grande confiança na capacidade da razão humana. Né? E os nomes importantes da filosofia desse período, nós temos na filosofia, por exemplo, Maquiavel, Montaigne, Campanella,
né? E, claro, depois os autores clássicos, né, do pensamento moderno, tais como René Descartes, Kant, Hegel, etc. Não dá para esquecer também os autores do empirismo, né, que a grande preocupação do início do período moderno é com a questão do conhecimento, e aí nós temos o racionalismo, temos o empirismo, depois temos o criticismo de Kant, tá? Mas temos também nomes importantes na física, né, na astronomia, na matemática, como Copérnico, Giordano Bruno, Kepler, Galileu, Newton, etc. Né? Na literatura, nós temos Shakespeare, Miguel de Cervantes, Camões, o próprio Dante, que é mais estudado ainda como um autor medieval, né? Nas artes, nós temos aí o Leonardo da Vinci, Michelangelo, enfim, né? Vários autores. Tá? Mas a filosofia moderna, né? Ela é um período extenso da história da filosofia e um período com muitos autores importantes. Seria extremamente difícil, né, destacar dois ou três, mas, enfim, né, talvez aqueles cuja leitura seja imprescindível seriam autores como Descartes, Kant e Hegel. Né? É claro que vocês vão encontrar um ou outro historiador que coloca Hegel como contemporâneo. Bom, aí depende um pouco de como o historiador faz a divisão da história. Algumas histórias da filosofia moderna, eu diria do Roger Scruton, breve história da filosofia moderna. Também o Bertrand Russell tem uma história da filosofia moderna. A historiadora italiana Sofia Vanni Rovigli tem um volume importante dentro da sua história da filosofia dedicado à filosofia moderna, né? E, enfim, o mais importante, como eu disse em relação aos outros períodos, né, seria a leitura dos autores, né, fundamentais, né, dessa época histórica e autores fundamentais que não faltam nesse período. Né. Bem, chegamos então agora ao último período da história da filosofia, a chamada História da Filosofia Contemporânea. Eu remeto aqui, novamente, ao livro básico da disciplina, na página 103, né, o professor Robson, no final da página 103, ele apresenta algumas características, tá? Sobretudo em relação a duas grandes tendências do pensamento na atualidade. Né? E aqui ele faz referência a uma obra importante, a obra de Franca D'Agostini, uma obra de 2003, chamada Analíticos e Continentais. Uma obra, né, que eu diria assim, bastante recomendável, né, para quem quer estudar a filosofia contemporânea. Né? E eu vou ler aqui uma citação dessa obra, que inclusive reproduzida pelo professor Robson na página 104 do nosso livro básico da disciplina. Franca D'Agostini diz: a filosofia está próxima da ciência ou da literatura? Serve-se preferencialmente da história ou da lógica? É uma ciência exata ou é uma ciência do espírito? É uma ciência ou é uma forma de sapiência ou de sabedoria prática? Trata-se de interrogações clássicas que encabeçam a natureza pouco específica da filosofia e a vastidão e variedade da sua história. Mas, no decurso do século XX, e sobretudo a partir dos anos 60, a inteira problemática se transfigurou
na antítese entre um modo analítico de fazer filosofia e um modo continental. Veja, então, ela coloca aqui duas grandes tendências, analíticos e continentais. O modo analítico é descrito pela autora como tendo as seguintes características. O modo analítico, ele faz uso de formalismos e linguagens disciplinadas. Ele requer argumentações em qualquer ponto controláveis, tendendo, pois, a tratar de questões anticircunscritas. Ele tem um corte prevalentemente conceitual ou temático, não se ocupando tanto de autores ou textos, mas de conceitos ou problemas. Sinteticamente, seria isso. Já o modo continental é colocado por ela como sendo aquele que exclui o uso de linguagens formalizadas. Faz uso de argumentações nem sempre exatamente reconstruíveis. Tem um corte prevalentemente histórico ou textual. Faz referência a autores, a textos, a fases particulares da história do pensamento e tem grande unidade histórico-conceitual. A ontologia antes e depois de Platão, o evento da modernidade, a racionalização na Idade Moderna, etc. Bem, de acordo com a autora, o primeiro movimento difunde-se, sobretudo, nos Estados Unidos, na Grã-Bretanha, na Alemanha e na Escandinávia. E o segundo desenvolveu-se predominantemente na Europa, no velho continente. E aí entrariam as escolas clássicas como a fenomenologia, o existencialismo, a hermenêutica, a chamada Escola de Frankfurt, etc. Bem, esses são, de uma forma assim, extremamente panorâmica, a apresentação dessas duas grandes tendências da filosofia contemporânea. Nós vamos agora assistir a um pequeno vídeo que vai nos ajudar a entender um pouquinho melhor a filosofía contemporánea. La filosofía contemporánea se caracteriza por la existencia de una diversidad de corrientes que rivalizan entre sí desde planteamientos que difieren respecto a la propia noción de filosofía, su objeto de reflexión, su método, sus límites y su finalidad. Intentaré en este vídeo poner algo de orden en este complejo panorama mediante un repaso de algunas de las principales tendencias que se observan en la filosofía actual y sus referentes, a fin de facilitar una aproximación inicial al panorama filosófico actual. Frente a una tradición que concede valor a la especulación metafísica, el positivismo establece que es la ciencia la fuente de todo conocimiento verdadero. Todo conocimiento ha de partir de los hechos de experiencia y el método de las ciencias físicas naturales ha de ser su modelo. Esta ciencia será el instrumento del progreso de la humanidad. Su principal representante es Augusto Comte, quien define el progreso humano como el que lleva del estado teológico al metafísico o abstracto y de este al científico o positivo. El neopositivismo o positivismo lógico añadirá a esta visión de la ciencia como modelo de conocimiento el empleo del lenguaje aséptico de la lógica para expresar las relaciones entre unos hechos que solo pueden ser verificados mediante la experiencia. Solo tiene sentido estos enunciados que son verificables y por lo tanto científicos. Entre sus figuras de referencia se encuentran Russell y Wittgenstein. Es este mismo autor quien sienta las bases de la filosofía analítica, que parte de esta visión contraria a una metafísica que pierde su significado cuando se somete a un análisis lógico. Busca el análisis de ese lenguaje ideal, científico, en el que los hechos se relacionarían mediante conectivas lógicas. Su evolución le lleva al análisis de un lenguaje ordinario
que comprende numerosas funciones o juegos diferentes, entendiendo que los problemas filosóficos derivan de una mala interpretación del mismo. El idealismo es una corriente que tiene su punto de partida en pensadores como Kant y Hegel. En general, y tal como Kant planteaba, los idealistas conciben el conocimiento como una construcción del sujeto. Toda construcción de la realidad parte de lo puesto por la conciencia. Es la filosofía hegeliana la que establece las principales pautas de este movimiento que interpreta lo real como el desenvolvimiento del espíritu, de lo ideal, de acuerdo con las leyes de la dialéctica, y que busca, mediante la filosofía, la construcción de un sistema absoluto de la totalidad de lo real. El marxismo sigue una línea de continuidad con conceptos como el materialismo dialéctico de Engels o el materialismo histórico. Interpreta la dialéctica de un modo materialista, concibiendo que la historia universal no consiste en el desarrollo del espíritu, sino de la materia. La conciencia tiene un fundamento orgánico, el cerebro, y es el reflejo de dicha realidad material. El conocimiento tiene su punto de partida y su objetivo en la práctica, en la transformación de la naturaleza. La finalidad de la filosofía sería la toma de conciencia en favor del progreso y la emancipación humana. La Escuela de Frankfurt considera que el ideal ilustrado de emancipación ha fracasado, por lo que plantea la necesidad de un análisis de una razón moderna, una razón instrumental caracterizada por su afán de dominio, que se ha vuelto opresiva para el propio ser humano. Sigue al marxismo en su crítica a la idea de una teoría pura y desinteresada, y se opone al positivismo en la medida en que critica un concepto de racionalidad técnica desvinculada de la emancipación humana. Entre sus autores más destacados se encuentran Horkheimer, Adorno, Marcuse o Habermas. Dentro del vitalismo o la filosofía de la vida, el filósofo más influyente es Nietzsche. El punto de partida de su filosofía es la vida, que no tiene un fundamento exterior a ella misma. Defiende el valor de los impulsos vitales sobre la razón y rechaza aquellos valores forjados en contra de dichos impulsos. La racionalidad no es un rasgo intrínseco de la realidad ni posee un carácter objetivo. Tanto la metafísica como la ciencia serían, desde este punto de vista, no más que perspectivas humanas. Entre los modelos más elaborados se encuentran el de Dilthey, y sus planteamientos dejarán huella en pensadores como Ortega y Gasset, quien matizará sus ideas con propuestas como la de la razón vital, que vincula la razón a la realidad vital, y el perspectivismo, que apunta hacia una noción integrada de verdad como la unión de las posibles perspectivas individuales y parciales. El existencialismo tendrá al ser humano y su existencia como el centro de su reflexión. Para los existencialistas no existe una esencia prefijada del hombre, sino que ésta consiste en su propia existencia. Es el ser humano libre, responsable de sus actos, el que construye su propia realidad en medio de la incertidumbre y carente de orientación y de referencias sólidas establecidas que puedan ofrecer la razón o la ciencia. Entre los autores más destacados se encuentran filósofos como Heidegger o Sartre, y sus planteamientos tuvieron una importante repercusión en pensadores como los españoles Unamuno u Ortega y Gasset. La filosofía posmoderna da por concluida la vigencia de los grandes relatos totalizadores basados en la idea de progreso y desarrollo racional, y aboga por la existencia de verdades múltiples referidas a contextos particulares y dependientes de los individuos. Entre sus autores destacan Batimo, Lyotard o Baudrillard. La fenomenología se propone reconstruir la filosofía mediante el establecimiento de un método riguroso, un método basado en la intuición de las esencias y libre de presupuestos respecto a la existencia de los objetos y del mundo.
Se trataría del estudio de las estructuras de la conciencia, una conciencia que es intencional y a la que los fenómenos se le ofrecen en modos de vivencia muy distintos, y no solo mediante la intuición sensible. La fenomenología pretende un ensanchamiento del horizonte de la experiencia humana, a la vez que aspira a un conocimiento de las esencias y de las relaciones que entre ellas puedan trazarse en cada ámbito, ético, estético, religioso, etc. Su principal representante es Husserl. La filosofía hermenéutica se desarrolla en el contexto de la distinción entre ciencias naturales y sociales y sus respectivos mecanismos de explicación y comprensión. Su pretensión es desarrollar una teoría de la verdad que permita una adecuada interpretación de los fenómenos humanos. Descarta un modelo de conocimiento reduccionista y pretende ahondar en las características propias de las ciencias humanas y sociales mediante un método que incorpora esos aspectos históricos y lingüísticos que son clave para su comprensión. Bem, além da obra que eu recomendaria, essa obra, Analíticos ou Continentais, uma introdução à filosofia contemporânea, de Franca D'Agostini, eu indicaria também como sendo importante para o estudo da filosofia contemporânea, em termos de histórias, né? A História do Existencialismo e da Fenomenologia, de Thomas Gillis, né? E, é claro, né, também aqui vale o que eu disse para os outros períodos históricos. O mais importante de tudo é a leitura dos filósofos, né? E que filósofos ler com relação à filosofia contemporânea? Bem, talvez seja o período mais difícil de fazer indicações, uma vez que ele é contemporâneo, como o próprio nome diz, né? Existem autores que estão ainda produzindo a sua obra, né? Mas, aqui é responsabilidade minha, eu indicaria, assim, como sendo, acho que, importante, leituras de autores que eu chamaria de clássicos da filosofia contemporânea, né? Como Wittgenstein, Heidegger, Frege, Karl Popper, né? Mas existem muitos outros autores importantes, né? E com isso eu espero ter traçado um panorama extremamente breve, né, da história da filosofia. Isso é apenas uma indicação. É claro que estes temas, esses autores serão aprofundados durante o estudo de cada uma das histórias, assim como vocês tiveram neste primeiro momento a história da filosofia antiga, depois terão a medieval, a moderna e a contemporânea, né? Nas diversas disciplinas que compõem o curso de filosofia, esses autores e os problemas que eles tratam se farão presentes, né? E vocês vão poder aprofundar todas essas questões, né? Bem, com isso nós estamos encerrando o nosso curso de introdução à filosofia, né? Fico à disposição, junto com a equipe de tutores, para quaisquer dúvidas, né, quaisquer esclarecimentos referentes à disciplina e mesmo, né, ao longo do curso, tudo que for possível ajudar. Contem com o apoio sempre dos professores e tutores. Agradeço a atenção de todos, né, durante o nosso curso, né, todos os alunos, os tutores que trabalharam comigo nessa disciplina, os tutores presenciais, os coordenadores nos polos. Obrigado pela atenção de todos e desejo, né, a todos vocês um excelente curso de filosofia, né? Muito obrigado.